Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô numa nova causa agora. Sempre a causa, a maioria das causas são as relações familiares, né? Eu sou professora dessa especialização de constelação quântica, conhecida também por constelações familiares sistêmicas, porém numa metodologia mais científica, ok? Do que as habituais usadas. Gente, a conciliação, quem já fez os workshops, já fez constelação comigo, ou aí na tua cidade, meus alunos, né? Eu tenho muitos psicólogos formados, eu tenho professores de psicologia, de faculdades de psicologia, que me buscam para esta especialização terapêutica, porque ela tem sido comprovada com um dos métodos mais rápidos e eficazes de reparar um problema. A metodologia de constelações, ela veio assim, já existe há muito tempo, né, gente? Tem gente aí que vem do psicodrama de Moreno, né? Fantástico método, né? Somos gratos a ele e a todos os antecessores, né? Eu falo em curso isso, no curso de formação, homenageio cada um deles que fizeram as constelações serem aprimoradas ao longo do tempo e hoje estarem sendo usadas aí. A própria justiça, que infelizmente ainda é morosa, olhou para essa nova metodologia de conciliação ou reconciliação familiar entre as partes, aonde evita-se muitos processos, aonde as vítimas não são sempre quem a gente pensa que é, né? E quando a justiça vai descobrir isso, os danos são irreversíveis normalmente, né? Como hoje o assunto são crianças, meu assunto, né? Motivo da maioria das minhas teses, quem acompanha o trabalho, meus livros, sensitivos, mãe é mãe, sabe da minha história de vida. E a cada dia eu aprendo uma coisa nova com um dos meus filhos e isso é maravilhoso, né? Eu honro muito esta oportunidade de poder aprender com as crianças, não só com os meus filhos, como nos workshops, que graças a Deus temos aí feedbacks, tantos, né? Ajudaram já centenas de famílias envolvidas com casos que parece que a criança tem problema. Gente, quem já é aí da área de psicologia, né? De terapia sistêmica, seja qual for a sua linha terapêutica, já sabe, criança não tem problema, quem tem são os pais. Mas quando a gente está falando em relações familiares, em relações doentias, que já a gente pode falar, tantos casais têm relações patológicas, né? A gente não pode chamar nem isso de amor. Isso não é culpa de um ou de outro, todos têm sua porcentagem e todos têm sua história de vida que nos transforma quem somos hoje, né? Então nós somos gratos por tudo que passamos na nossa vida, mas gente, a gente tá aqui para aprender alguma coisa, né? Então tem momentos que a gente tem que acordar. O recado de hoje, eu tô preparando uma matéria completa, tá? Como eu sempre fiz na vida, né? Eu mergulho num assunto e vou até o fim. Muitos perguntam, a justiça é cega? Eu falo, não, a justiça é feita por juízes, advogados, que são seres humanos, que são falhos também, né? E que ficam em dúvidas quando a questão é briga entre pai e mãe, e a criança é a grande vítima, né? Então eu peguei aí nos últimos tempos alguns casos, vocês estão acompanhando, já vídeos sabem, pessoas que estão fazendo o meu curso, o FSQ, não é minha área, né, de direito, né? Eu não sou advogada, mas trabalho com direito sistêmico, assim como muitos do meu grupo já estão trabalhando e se especializando em direito sistêmico, que é o quê? É a base da conciliação familiar em prol da paz, né? E no caso da criança, em prol da felicidade do estado emocional dessa criança. Então, gente, segue aí o alerta. Quem ama, recua, tá? Quem ama, dá uma pausa, tenta o impossível antes de levar um caso divulgado como alienação parental. Recentemente, isso sempre ocorreu, gente, né? Pai que fala, ex-marido que falava mal de ex-mulher, coisinhas simples sempre ocorreram. A questão é que quando chega a mim casos como esse,
ou a outros colegas terapeutas também, que são dessa minha área mais científica, que vai a fundo, que faz gravações e filmagens, inclusive para mostrar irregularidades em alguns órgãos, aos quais estão para apoiar quem os procura, seja pai ou mãe, não tem lado, seja avó ou vô, né? Há falhas, eles são seres humanos, né? Então, por isso que eu venho aqui falar para vocês, se conhecem casos como esses, divulguem, nós vamos fazer a matéria completa explicando como resolver isso de forma simples, gente. Criança não é troféu para ir na justiça e brigar e falar ganhei. Porque às vezes a disputa, a maioria das vezes, não é nem pela guarda, é só para destruir o outro, né? Nós temos casos, e quem acompanha palestras, workshops, até a minha própria história de vida, e das pessoas que já viveram em minha vida e hoje não estão mais, já ouviram declarações de como até avós podem acabar com uma relação, desde o casamento ou uma relação de namoro, por possessão ao filho ou à filha, e quando não consegue isso, ou quando ainda quer mais, tenta tomar os netos também, né? E não é uma disputa porque eu quero ter a guarda, é uma disputa como troféu, né? Gente, isso causa um nó. Não tem que ganhar, gente. Ganha aquele que recua, aquele que tenta até o teu último minuto a conciliação e a paz. E é esse o meu recado aqui. Procurem, gente, na sociedade, constelações familiares, conciliações, direito sistêmico e o papel disso e como isso é tão fácil de resolver e trazer paz a todos, sem levar isso a longos anos da justiça. Procurem saber os danos que isso causa na criança. Então, quem ama, recua, aguarda e trabalha. Tem formas da gente trabalhar isso até a distância, mentalmente, as técnicas Ho'oponopono, né? Enviando amor. Assim nasceu o meu livro Sensitivos, o best-seller, assim nasceu Mãe é Mãe, que homenageia e fala sobre tudo isso, né? Do vínculo enorme de mãe e filho e também de pais e filhos, né? Eu falei porque eu sou mãe, se eu fosse homem eu falaria de pai. É um vínculo que não pode ser rompido. E há uma série de questões, gente, patológicas que envolvem tudo isso e que sempre há tempo da gente recuar, sempre há tempo de ir em prol do amor e da paz, a reconciliação, tá bom? Acompanhem aí, quem quiser comenta, e aqui o lado não tem lado da mãe ou lado do pai, o lado é da criança. Acompanhe aqui a página, compartilha isso, que é muito importante, gente. Todo mundo conhece casos aonde a briga entre pais, separados ou não, ou em fase de crise, às vezes nem casados foram, né? Mas esse emaranhamento sistêmico, quem conhece esses casos, vamos alertar. Eu vou postar vídeos para vocês de grandes nomes, né, juízes, que falam a respeito, que escreveram a respeito, o que eles pensam a respeito. Procurem saber os danos que isso pode trazer ao filho, ok? Podendo, recue, procure a conciliação antes de entrar com um processo que pode destruir, estraçalhar o emocional de uma criança. Me despeço de vocês, como sempre, e com Deus sempre. Eu vou contar resumidamente uma história sobre alienação parental. Eu tenho um filho, convivi com o pai dele menos de um ano após o nascimento. Eu sofri várias vezes agressões verbais desse ex-companheiro e meu filho presenciou tudo. Teve a tentativa para me bater e meu filho presenciando. E a gente não conseguiu chegar em acordo nenhum. Meu filho ia para a casa dele, voltava e me xingava também. E eu via certas coisas na casa dele que eu não prestava, ou outras coisas assim. E para finalizar esse sofrimento que é a alienação parental, o pai usou de uma estratégia para desaparecer da vida do filho.
Ele falou: sua mãe não presta e ela que está fazendo deixar você de lado. Essa para mim foi a pior alienação. Ele saiu da vida do meu filho e me deixou a culpa. Esse é o meu sofrimento maior. Eu estou aqui como avó. Eu tenho vários netos e estou acompanhando o caso de um dos meus netos que está passando por essa situação de alienação parental. Posso dizer que ele está sofrendo muito, a mãe está sofrendo muito também, e eu, como avó, também estou sofrendo muito. Principalmente em ver esses órgãos que são órgãos governamentais que são a favor, né? Defensor da criança, conselho tutelar e tudo mais, mas eu tenho visto que esses órgãos não se comunicam entre si e com isso deixam muito a desejar desse atendimento das crianças. Então estou aqui para ver o que a gente pode fazer para melhorar esse sistema todo, para que as crianças sofram o quanto menos em separações, com alienações parentais e tudo isso. A gente espera que haja uma justiça terrena, porque a gente sabe que justiça divina tem mesmo, existe, mas a gente quer a justiça aqui na Terra. O meu nome é Kátia, eu sou brasileira, moro na Alemanha já faz quase 20 anos. Vou resumir aqui a minha história. Tudo se iniciou quando eu precisei trabalhar. O meu filho nasceu aqui na Alemanha, é um alemão, né? Então resolvi, concordei, né, com que meu filho passasse a ser cuidado durante o dia pela avó. Tudo isso foi se tornando essa relação com eles muito forte, e eu fui ficando assim com a relação com meu filho muito fragilizada. Acontece que com o passar do tempo, meu filho já estava com 8 anos e passou a ser total contra mim, não queria mais morar comigo. Passou 2 meses que ele não queria nem me ver e eu fazia de tudo para ter o meu filho de volta. E, resumindo, ele passou a praticamente morar com os avós, né? Até aí, nesse período, já começou então os problemas que sempre existiram entre mim e o meu companheiro, né? O pai do menino, e foi piorando, porque ele não tinha assim um pulso firme e ficar ao meu lado e dizer: não, esse não é a forma correta, até que chegaram ao ponto de me colocarem na justiça, onde o meu filho praticamente depois contra mim. Acontece que o juiz não acreditou nas críticas que falaram contra mim, nas calúnias, mas mesmo assim ele optou a fazer o desejo do meu filho, que é passar a morar com o pai. Ou seja, passar a morar com os avós, porque o pai também trabalha, não pode dar a atenção adequada ao meu filho, né? Consultei um psicólogo, ele disse que eu deixasse essa briga na justiça, porque tudo isso ia prejudicar muito o meu filho, né? Porque isso, a briga em justiça é lavar roupa suja, continuarem com brigas e a situação ia se agravar e ia piorar muito o psicológico do meu filho. Pronto, então decidi entregar tudo nas mãos de Deus, né? E por amor ao meu filho, porque a justiça de Deus é a justiça mais correta do mundo, não é? Mas o amor que eu tenho por ele é maior de tudo. O amor de Deus é maior de qualquer outra coisa. E eu sei que tudo isso está se dissipando com a energia amorosa. Educadora há 20 anos. Sou formada em Letras e Artes Cênicas. Também tenho curso de psicodrama e arte-terapia. Nesse tempo todo trabalhando como professora e também trabalhei na saúde mental. Eu vi diversas crianças com problemas de aprendizagem, que são muitas, problemas de comportamento, problemas de transtorno alimentar e outros problemas que são classificados pelos médicos. Eu observava e vi que o pano de fundo para tudo isso são os conflitos familiares. Por exemplo,
uma criança, a mãe chega para ela e diz: meu filho, seu pai não presta, seu pai é um derrotado, seu pai não aprende nada. Essa criança, que é metade pai, metade mãe, ela internaliza, ela pega isso para si, vai para a escola e não consegue aprender. Ela tem essa dificuldade. Por quê? Por amor, inconscientemente, ela segue o pai. Isso é alienação parental e que faz a criança sofrer. Outro exemplo de alienação parental que eu vou dar que eu atendi é de criança com transtorno alimentar, que é bem grave também no Brasil. O pai chega para a menina e fala: sua mãe não presta, sua mãe é feia, sua mãe é gorda. Essa criança também pega todos esses adjetivos para si. E ela desenvolveu, que é o caso que eu estou dando aqui, de exemplo, né? Bulimia. Ela literalmente vomita todos esses problemas. São muitos sofrimentos, né? Que a causa é conflito familiar. Para me aperfeiçoar, para me ajudar a entender esses problemas, eu fui buscar aprender. Cursei com a professora Raquel Cole, constelação quântica, e ainda curso. Ela me supervisiona ainda. E agora eu estou fazendo pós-graduação em Direito Sistêmico. O que vem a ser esse Direito Sistêmico? Ele utiliza a constelação para estar trabalhando com os casos que têm conflito. Então, antes de chegar ao conciliador, que é antes de chegar ao juiz, é feita um encontro com as partes que estão em conflitos. Então, esse nosso tema aqui é alienação parental, né? Vamos falar disso. Então, é feito um encontro, é usado as técnicas da constelação familiar, e ali se descobre que aquele casal que está brigando, o problema deles é anterior ao que está falando ali. O que está falando ali nos autos é superficial, perto do problema que existe realmente. Quando se usa essa técnica, ajuda muito a criança, porque o foco do direito sistêmico é tirar essa criança da zona de conflito, tirar essa criança que seja ficar no meio do pai e da mãe entre briga. Então ajuda bastante. Tem um direito sistêmico, se tem uma mediação com o uso da constelação familiar antes, aquilo ali pode ser resolvido. O homem e a mulher podem ver o tanto que estão prejudicando aquela criança e chegar a um acordo. Pode haver separação, mas eles respeitarem a criança, que é isso que tem que ter, respeitar essa criança. Porque ela é metade pai, metade a mãe. Não tem como dividir essa criança. Fazer alienação parental é isso, dividir a criança, é excluir um. Essa ciência está dando tão certo, o direito sistêmico, que 100% dos casos que tem essa mediação está tendo acerto. Então, o que eu acho é que a sociedade deveria pedir para os órgãos competentes para ter em todos os fóruns, né, ter esse tipo de mediação. Vai ser muito bom, principalmente para as crianças.
a gente vem trabalhando é através das constelações familiares, que permite que venham à tona as dinâmicas ocultas que estão por trás dos conflitos. Então aquilo que que as pessoas não enxergam, que as fazem com que se envolvam nos conflitos, em relacionamentos de forma conflituosa ou desequilibrada. Então, trazendo à tona essas dinâmicas que vêm de gerações passadas ou do passado de cada um e que fizeram com que cada os dois envolvidos no conflito se encontrassem e se envolvessem daquela maneira, faz com que elas possam se enxergar de uma nova forma, se compreender, né, por que ela mesma se envolveu num relacionamento daquela forma e aliviar aquela sensação de raiva, de culpa, de mágoa em relação ao outro. Em vez de apenas julgar, ele busca o entendimento dos casais que estão em fase de separação ou até mesmo na justiça por causa de pensão. Segundo ele, a maior dificuldade é a alienação parental, que acontece quando os pais falam mal um dos outros para o filho. Isso acontece de muitas formas. A lei trata de dá alguns exemplos, né? Quando o pai não deixa o outro filho ter contato, ou o outro ter contato com o filho, ou quando fica falando mal, detratando, né, o pai ou a mãe para o filho, criando no filho uma rejeição em relação ao outro pai. Mas a alienação parental acontece de uma forma oculta também, né? Por uma rejeição interior da mãe ou do pai em relação ao outro, que faz com que ela rejeite determinados traços, determinadas características do outro. E o filho cria assim uma rejeição. Eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero ser igual à minha mãe. E através das constelações nós vemos que isso também tem efeitos negativos nos filhos, porque aquilo que ele rejeita em relação aos pais faz com que inconscientemente ele repita. Então o próprio filho tende a repetir os padrões negativos dos pais quando ele não os aceita, quando ele não os reconhece como sendo próprio do pai e da mãe. E o pai e a mãe têm o seu lugar na vida dele. Para o juiz, a conciliação não traz benefícios apenas para os casais, mas também para os filhos. Os conflitos não podem ser resolvidos só com base numa imposição judicial e que não traga harmonia entre as partes. Nós estamos tratando de famílias, de crianças, então é fundamental para pais, para os filhos, que os pais estejam em paz. Então a conciliação nesse contexto é uma solução verdadeira, né? Não só através das constelações, mas todo esse movimento nacional da conciliação busca priorizar essa forma de resolver os conflitos.